1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler um texto aqui rápido, do verso 1 ao 19. Nós vamos meditar sobre esse texto de uma maneira sucinta e objetiva, se Deus assim nos permitir. E o texto vai dizer assim: você que está aí nos assistindo, abra sua Bíblia e acompanhe aí, não é? Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim como um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Glória a Deus. Queridos, ortodoxia é a qualidade de uma declaração doutrinária que se acha de acordo com o ensino revelado no Antigo e no Novo Testamento. Conjunto de doutrinas provindas da Bíblia e tidas como verdadeiras, de conformidade com os credos, concílios e convenções da Igreja. Isso é a ortodoxia, do grego ortodoxos. A ortopraxia já é o termo que representa basicamente a doutrina na prática, os valores que se crê, vividos em todas as áreas da nossa vida. Quando Paulo escreve a cidade de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade que tinha a sua depravação tão notória que o nome da cidade tinha, na verdade, passado a fazer parte do vocabulário da língua grega. E a própria palavra corintianizar significava agir de forma leviana. Então você veja aí tamanho o peso, tamanha o pecado dessa cidade. Já a igreja em Corinto era uma igreja problemática. Nesta carta, Paulo foi levado a denunciar os pecados que haviam corrompido a igreja de Corinto e quase anulado o seu direito de se intitular cristã. Mas quando nós vemos o verso 1 e 2, quando Paulo está falando trazer o evangelho que já vos tem anunciado, ele está trazendo à memória o que é relevante à fé. Porque, queridos, não basta crer. Nós precisamos entender o que estamos crendo, a forma como estamos crendo, e precisamos praticar aquilo que cremos. Porque senão fica uma coisa desvinculada, uma coisa solta. Paulo vai escrever aos Romanos e ele vai dizer: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando Paulo escreve as suas cartas,
Quando os discípulos estão proclamando o Evangelho, não é um Evangelho subjetivo, não é um Evangelho somente doutrinário, é um Evangelho prático, é um Evangelho para ser vivido, é um Evangelho para ser absorvido no entendimento, mas colocado em prática na atitude. E eles criam que este Evangelho ele era poderoso para transformar a vida de alguém. E nós somos testemunhas disso. Afinal de contas, todos nós em algum momento fomos e estamos sendo transformados por este Evangelho. Então há uma evidência aí. E Paulo vai dizer o seguinte: o qual recebestes e no qual permaneceis. E olha que coisa interessante que o Paulo está querendo dizer aqui. Não basta somente receber, é preciso permanecer. A permanência evidencia a maneira como você recebeu. Porque se você não recebeu com aquele Evangelho que é poder para transformar, então você não vai permanecer. E ele no verso 15 do capítulo 8, ele vai dizer assim: pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então quando recebemos o Evangelho e nós permanecemos nele, o Evangelho não é de escravidão, não é para a gente viver em temor, mas é para a gente viver na segurança, porque fomos adotados pelo Pai e agora somos filhos. E ele vai dizer: pelo qual também sois salvos. A salvação vem de receber e vem de permanecer. A salvação é algo que acontece quando o salmista vai dizer que o Senhor nos tira de um charco de lodo e firma os nossos pés na rocha. Ele está fazendo um processo de transformação na nossa vida. Ele nos tira do mundo e nos coloca em Cristo. É esse o poder do Evangelho. E uma vez firmados em Cristo, Paulo vai dizer aos Efésios, a gente conhece também, né? Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então você não tem que fazer para ser salvo, você faz porque você é salvo. O Senhor te salvou, tirou de um charco de lodo, quebrou os seus grilhões, firmou os seus pés na rocha, lavou as suas vestes, para você viver em novidade de vida. Mas Paulo vai fazer um questionamento aqui no texto, né? Pelo qual também sois salvos, se, olha o que Paulo está dizendo aqui, se o retendes, tal como vou anunciei. Não é modificado, não é deturpado, não é diluído, não se apresenta outro Evangelho, é o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui, quando ele diz assim, se o retendes tal como vou anunciei, eu achei interessante que a palavra anunciar aqui no original não tem a ver com o sentido de anunciar. Tal como vou evangelizei. O sentido é de evangelho, ou seja, no original as boas novas, boas notícias, a instrução acerca da salvação. Paulo está dizendo aqui, ó, pelo qual também sois salvos, se o retendes. Tal como vocês receberam, se não é que crestes em vão. Ou seja, que não vale a pena ser tomado em consideração, sem sucesso, sem esforço, porque começa e para no meio do caminho. Quando vai para o verso 3 e 4, o conteúdo é a doutrina, porque ele vai dizer o seguinte: pois primeiramente vos entreguei o que eu também recebi. Paulo não trouxe nada diferente. Paulo trouxe o que ele recebeu. E aí ele vai dizer, e aí, queridos, a gente precisa pensar o que foi que ele recebeu. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ah, pastor, isso a gente já sabe. Não, querido, você não entendeu. Eu vou repetir de novo. Que Cristo morreu, vou parafrasear para você entender, pelos seus pecados, segundo as Escrituras. Isso não é uma verdade qualquer, isso é uma verdade da salvação. Isso é uma verdade que liberta, porque você sabe, meu Deus, porque o Evangelho, esses dias eu disse para alguém assim, o Evangelho tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que você é pecador,
A ruim é que a sua vida desagrada a Deus. A ruim é que sem Cristo você vai para o inferno. A boa notícia é que Deus enviou o seu Filho porque Ele amou você e o seu Filho morreu pelos seus pecados. E aí você foi lavado pelo seu sangue, você foi liberto pela cruz. E hoje você tem a oportunidade de viver em nova vida com Jesus. Esse é o Evangelho. E aí Paulo está enfatizando, tal fato mostra que não somos corretos aos olhos de Deus. Quando você olha para a crucificação, queridos, a crucificação não é para você ver o Jesus lá conduído, é para você pensar, esse Jesus passou pelo que Ele passou, porque o meu pecado levou Ele a fazer isso. Porque não havia outro caminho de salvação para a minha vida, não havia outro caminho de salvação para a sua vida. Quando a gente olhar para a cruz, quando a gente pensar no Jesus crucificado, quando chega dia de Santa Ceia, é para você lembrar, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque por causa dos meus pecados é que o teu filho morreu na cruz. Essa é a ideia de trazer a memória. Por isso que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 59, verso 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você está entendendo? A doutrina, a ortodoxia vai mostrar, começa a mostrar a salvação, e quando começa a mostrar a salvação, começa a mostrar quem é você. Às vezes a gente não gosta de estudar muito a Bíblia, porque a Bíblia começa a mostrar quem somos nós, e nós não gostamos do que vemos. Nós não gostamos. E Paulo vai dizer o seguinte, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, porque a penalidade para o pecador era a morte. Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele está falando de morte, aqui você vai para o original, não é só a morte física, a morte espiritual também, está tudo inserido no mesmo texto. E aí quando ele diz de acordo com as Escrituras, é porque isso estava previsto. Glória a Deus. Às vezes a pessoa diz assim, o Velho Testamento é importante, não é maravilhoso? Porque você começa a ver as profecias, você vê o cumprimento lá, você fala, Deus, como tu és bom. Porque o Senhor anteviu, o Senhor preveu. Isaías 53, versos 4 e 5 vai dizer, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus se oferece e a salvação chega para nós. Aí Paulo vai dizer que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você percebe que ele está enfatizando as Escrituras? Porque ele está querendo enfatizar que esses conceitos doutrinários têm base bíblica, e isso é a ortodoxia, é o estudo da doutrina, o aprofundamento, o conhecimento, para você viver na segurança da salvação, viver na certeza de que agora você é uma nova criatura, viver na oportunidade que Deus te concede. Essa é a ideia de Paulo. E aí quando ele fala ressuscitado ao terceiro dia, aqui a ressurreição representa uma doutrina importante. Por quê? Porque o corpo não é mau. Mas pastor, quem diz que o corpo é mau? Naquele tempo, tanto os gregos como determinada seita diziam que o corpo era mau. Por isso que eles negavam a ressurreição. E outro vai dizer que negava que Cristo tinha vida em corpo, porque é inconcebível. E aí quando Paulo está dizendo isso, ele está mostrando o seguinte, que Cristo se humanizou, Cristo se fez homem. Lá em João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para os gregos o corpo era mau, mas agora em Cristo ele pode ser separado e consagrado ao Senhor. Ou seja, chega o Evangelho com as boas novas dizendo o seguinte, você não tem que martirizar o corpo. O corpo se apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional.
É isso que Paulo está dizendo. Você percebe? Parece, mas pastor, não tem nada a ver com isso. Não tem, querido. Tem. Porque esse corpo que às vezes você não cuida, que você menospreza, esse corpo é templo do Espírito Santo. E é corpo para ser oferecido ao Senhor. Não é corpo para você viver de qualquer jeito. Não é corpo para você se entregar à licenciosidade, à perniciosidade. Mas é corpo para você consagrar ao Senhor. A ressurreição é a evidência de que a salvação do homem é plena. Corpo, alma e espírito. De vez em quando alguém me pergunta assim: pastor, por que os mortos têm que ressuscitar se já estão lá? É porque a salvação é plena, o corpo também é salvo. Não é só a alma, é o corpo também é salvo. Você vê como Deus faz uma obra completa. A ressurreição de Cristo também lançou fora o medo. Porque antes os discípulos estavam trancados e escondidos. Assim que Jesus morreu, todo mundo se encolheu. Todo mundo ficou na surdina com medo de ser apanhado, como alguém que andava com Galileu, porque a coisa estava... De repente, quando Jesus Cristo aparece, aí pronto. Aí o vigor vem, aí a coragem vem, aí eles começam a pregar com ousadia. Pedro levanta lá no meio, lá, depois do Pentecostes, e 3.000 almas aceitam a Jesus. Aí você vê uma coragem diferente. A ressurreição de Cristo é importantíssima para a nossa fé, porque é por causa dele ter ressuscitado é que nós vamos ressuscitar na glória. Depois do verso 5 e 6 ele vai dizer: e foi visto. E aí do verso 5 ao verso 8 são as testemunhas, as evidências da verdade anunciada, exemplo a ser seguido em nosso dia. Por quê? Porque essas testemunhas começaram a anunciar, é a prática da ortodoxia, ou seja, eu sei que Jesus Cristo ressuscitou, e aí eu saio dizendo para todo mundo: olha, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo ressuscitou. É por isso que quando a gente canta assim, aquele hino, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Gente, aquele é o letra gloriosa, porque a gente canta da nossa esperança. Na verdade, quando encontramos Cristo, a nossa decisão foi morrer para o mundo e viver para Cristo. Então nós crucificamos o velho homem e o Senhor nos ressuscita em novidade de vida para viver o Evangelho segundo as Escrituras. Mas é interessante que do verso 9 ao verso 11 é o testemunho de Paulo. E aí tem a sua condição e a exaltação da graça de Deus. De novo a gente vê a ortopraxia aqui, ele colocando em prática as verdades que ele conhece. Porque ele vai dizer o seguinte: eu sou o menor dos apóstolos. Por quê? Por que ele não era digno de ser chamado de apóstolos? Porque ele se considerava como perseguidor da igreja. E ele tinha uma dificuldade tremenda para olhar para trás e dizer o seguinte: meu Deus, eu persegui o povo de Deus. Paulo caminhava na contramão. Enquanto agora tem doutor em divindade e tantas outras coisas mais, Paulo está dizendo: eu nem sou digno de ser chamado. Queridos, títulos não fazem os homens. O que faz os homens é o Espírito Santo na vida deles. E para a glória dele, né? E aí ele vai dizer: mas pela graça de Deus. Aí, enquanto ele se humilha, de repente ele vai enfatizar a graça de Deus. Sou o que sou. Porque a graça vai transformando a vida de Paulo e vai aperfeiçoando. Queridos, nós somos o que somos porque o Senhor tem trabalhado em nós, por nós e através de nós, todos os dias. A bem da verdade, às vezes retrocedemos diante de escolhas, atitudes, comportamentos. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar cada dia. Quando ele diz eu sou o que sou, não há exaltação dele, mas da graça, que o torna motivo de glória para Deus. Essa é uma questão importante. Como é que está a sua vida? Será que quando alguém olha para você, será que quando alguém anda com você, vai dizer o seguinte: olha, Deus é maravilhoso pela sua vida? Porque, queridos, nós somos a representação dele. É glorioso nós sermos abençoados.
É glorioso nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo. É glorioso ver o Senhor se levantar do seu trono e pelejar a minha batalha, e você vê a vitória vir. Quando eu vejo o testemunho como a irmã Nisa mais uma vez se retratou, né? É glorioso você pensar que você está na crise, na dificuldade, literalmente parece que Deus levanta do trono, entra em cena e coloca tudo em ordem, e você fica sem entender o que está acontecendo, e o que a gente faz é agradecer ao Senhor, glorificar Ele. Mas quando Deus faz isso, é porque tem um servo dele ali, é porque tem alguém ali. Deus não levanta do trono para gente desobediente, irmãos. Deus não levanta do trono para gente que não tem fé. Deus não levanta o seu braço, não estende o seu cetro para quem vive no erro. Ah, mas e a graça e a misericórdia? Queridos, a graça e a misericórdia é concedida já aos servos de Deus que vivem debaixo dessa graça e debaixo dessa misericórdia. Tem gente brincando com Deus, achando que Deus estende a mão, que Deus vai fazer. Espera muito de Deus, mas oferece muito pouco. Faz muito pouco. Paulo, quando ele diz eu sou o que sou, ele não está se exaltando, ele está reconhecendo a graça do Senhor na vida dele, porque Paulo tem sido aperfeiçoado. O quanto temos sido aperfeiçoados. Porque tem gente que parece que passa ano, é um eterno novo convertido, é um eterno aprendiz. É como o escritor aos Hebreus vai dizer: necessitais de leitinho, porque não pode comer uma feijoada. Passa ano, é um eterno novo convertido, sempre limitado, não se aprofunda nas verdades eternas, na intimidade com Deus, não se aprofunda. E ele vai dizer: e a sua graça para comigo não foi vã. No verso 2 ele usa o ser com relação à igreja, mas afirma com certeza que para ele foi de suma importância. Enquanto para a igreja ele vai dizer: se é que realmente valeu a pena, para ele valeu. Vale para você? O Evangelho, essas verdades eternas, valem? Então por que conhecemos tão pouco? Se ela é de suma importância, se ela é referência, é norte para a gente ir para a eternidade, porque temos sido negligentes. Aí ele vai dizer o seguinte: antes trabalhei, olha a ortopraxia aí, muito mais do que todos eles. Aí Paulo está chamando a atenção agora, dizendo o seguinte: sabe os discípulos, os apóstolos, trabalhei mais do que eles. Aí você pensa assim: Paulo está se exaltando aqui, soberbo, se engrandecendo. Aí depois ele vai dizer: todavia não eu, mas a graça. Quando você pensa que ele vai crescer, ele coloca para logo depois colocar a graça. Ou seja, o trabalho dele, quanto mais ele trabalhou, maior foi a graça na vida dele. Ou seja, o que está por trás da nossa vida, queridos, é graça. Sempre foi, sempre vai ser. A gente pensa que a graça de Deus é para salvação. A graça de Deus é para toda a nossa jornada. Ai de nós se não fosse a graça de Deus, a mão que nos sustenta e não nos deixa cair. Então, ou sejam eles, ou seja eu, assim pregamos e assim crestes. O que Paulo enfatiza aqui então? A importância, a relevância é a mensagem, não quem prega. O pregador não é importante. E a gente vê nas igrejas a idolatria, né? De pastores. Um evangelho antropocêntrico, onde o homem chega. Eu fiquei chocado, alguns tempos atrás, alguém me contou de uma determinada denominação que o culto estava correndo normal e quando o pastor chegou atrasado, a igreja se colocou de pé para ele entrar.
Aí ele atravessou a igreja, sentou. Quando ele sentou na cadeira, a igreja sentou. E o culto continuou. Nem Jesus consegue fazer um negócio desse, irmãos. Não bastasse isso, em pleno culto, o pastor sentado naquele trono, né? Cadeira mais alta, tonalidade de fogo diferente. Em pleno culto, acontecendo, me entra um garçom com uma bandeja para oferecer o café. E aí a gente fica a pensar, o que está acontecendo? Está faltando um cafezinho aqui para mim, né, irmãos? Queridos, a honra e a glória pertence ao Senhor. O culto é para Ele, a mensagem é acerca dEle. O nosso olhar, o nosso ouvido, o nosso coração tem que estar prostrado nele, porque Ele se faz presente neste lugar. E a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Paulo então vai do verso 12 até o verso 17 falar da relevância da doutrina da ressurreição de Cristo. Porque ele vai dizer, ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. E aí tem um efeito dominó do erro doutrinário. Como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos, aí Paulo vai dizer, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, naqueles dias a ressurreição era essencial para a doutrina e para a prática, a fé. Queridos, existe uma coisa que nós precisamos entender com relação às verdades eternas. Se você crê em um ponto, e esse ponto é verdadeiro, amém. Porque esse ponto vai te levar para outro, e vai te levar para outro, e vai te levar para outro. É lógico que cada ponto que é levado, você precisa questionar e aprender. Mas à medida que você vai vendo a verdade, aquilo vai se solidificando no seu entendimento, no seu coração. Mas quando você desvia daquela verdade e vai para um ponto parecido, mas não aquele, o fundamento já mudou. Eu detestava geografia, mas eu tinha certeza de uma coisa, e até hoje eu tenho, não me esqueço disso, é que se você tem uma linha reta, a única maneira dessa linha ela é reta. Mas se você fizer um 0,1 para cima, o 0,001 que seja, e você traçar um pouquinho para cima, você vai traçar só um pequeno risquinho, vai dizer assim, mas isso é quase nada. Mas quando chegar lá na frente, está distante da linha principal. Os apóstolos e Paulo enfatizavam muito as doutrinas dentro das igrejas. A carta aos Efésios, Colossenses então é a carta da supremacia de Cristo. Filipenses é a carta da alegria. Hebreus é a carta da supremacia de Cristo sobre Moisés, sobre o sacerdócio, sobre o sacrifício. Há uma preocupação daquele tempo na igreja, no seu início, de forjar a igreja doutrinariamente para duas questões. Primeiro, para a sua prática de vida e para o enfrentamento de um mundo que se opõe a essas verdades. E por negligenciarmos isso é que a igreja de hoje tem sofrido. E aí nós olhamos e Paulo vai dizer o seguinte, e se Cristo não ressurgiu, logo é vã a vossa pregação. Ou seja, aqui a ortodoxia sem a ressurreição não tem valor. Porque tudo para ali. Se Cristo não ressuscitou, então não adianta, todo o discurso, tudo para. Você percebe como tem fundamentos doutrinários que são essenciais para aquilo que cremos. E a gente não para pensar sobre isso. E ele vai dizer o seguinte, somos considerados como falsas testemunhas de Deus. Por quê? Porque olha só a análise de Paulo. Bom, se Cristo não ressurgiu, então que nós estamos pregando mentira. E em nome de Deus. Então logo vem juízo.
Porque se existe uma coisa que Deus não vai deixar passar, irmãos, é mensagens que não são dele. Quando você vai para o Velho Testamento, quando aparecem profetas confrontando os profetas de Deus, Deus trata com todos eles. Ninguém ficou ileso. Ninguém que tem diluído o Evangelho, que tem mesclado o Evangelho, que tem adulterado, fornicado com a verdade, com o mundo, com a mentira, ninguém vai ficar impune. Nós precisamos voltar. É por isso, queridos, que eu entendo. Eu amo as Escrituras, eu mergulho nelas, porque eu falo, Senhor, são elas que têm vida eterna, são elas que testificam de Ti. Ela é o nosso norte. Não adianta falar línguas estranhas quando você está longe da verdade. Não adianta rodear para lá e para cá quando a verdade não é ensinada, quando não é ministrada e quando não é vivida. O Evangelho pautado pela verdade, ela liberta. Se o fundamento for falso, então nos aprisiona. E quanta gente não está aprisionada por aí? Por movimentos. Aí ele vai dizer, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou. O sentido é que colocamos a mentira como fundamento, e o pai da mentira é o diabo. Logo a mensagem é contrária ao Deus de toda a verdade. Você percebe que existe um fundamento doutrinário nas Escrituras em que a gente não pode tangiversar, a gente não pode ficar entre dois lugares, a gente não pode ficar simplesmente pendendo. O fundamento é a verdade é essa, ponto, e acabou. Se há alguma coisa diferente disso, então nós precisamos olhar para o que as Escrituras dizem. E aí Paulo vai dizer, se na verdade os mortos não são ressuscitados, Paulo está refutando aqueles que negavam a ressurreição. Se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Pois ao negar que não há ressurreição, negavam que Cristo havia ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a ressurreição é o tema-chave da doutrina. Aí ele vai dizer, é vã a vossa fé. Para Paulo a fé era tanto crença quanto obra. E sem a ressurreição, tanto uma quanto a outra não fariam sentido. Não faz sentido, queridos, viver o Evangelho sem conhecê-lo. E conhecer o Evangelho sem viver. Nenhum dos dois faz sentido. Porque tanto um quanto o outro estão atrelados em si. E aí ele vai dizer, se é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Sem a ressurreição não havia salvação, pois a vitória de Cristo seria ao ressurgir. Aliás, uma das coisas interessantes, né? Alguns anos atrás, eu não me recordo quanto, o ator Mel Gibson produziu um filme sobre a crucificação de Cristo. A paixão de Cristo, obrigado. E aquele filme impactou tanta gente. Tamanha eram as cenas, e eu tenho certeza que não foi metade do que realmente aconteceu, mas as pessoas pouco perceberam que a ênfase, apesar de tão longo o sofrimento de Cristo, é o final quando mostra ele levantando e andando. Aleluia. Ali é a nossa vitória. A crucificação mostra o tamanho do nosso pecado, mas a ressurreição mostra o tamanho do poder de Deus. O quanto Ele é poderoso para dar a sua vida e tomar de volta, e levantar com glória e poder, para manifestar a sua graça e mostrar para eu e para você, eu venci. E vocês serão mais do que vencedores. E aí Paulo vai dizer, no verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A doutrina do Evangelho, para crer teoria, há uma necessidade da renovação da nossa mente, queridos. Em Romanos capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus vai dizer assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho é para renovar a nossa maneira de pensar e viver, de fazer as coisas, de compreendê-las, de nos relacionar com elas, de viver neste mundo à nossa volta, com tudo que nos cerca, com um padrão segundo a palavra, e não segundo o meu sentimento, não segundo o meu entendimento, não segundo circunstâncias, porque o crente não anda por vista, ele anda por fé, e esta fé não é somente a crença no Deus, é a prática dessa crença na sua vida, porque é isso que nós temos perdido. Nós temos perdido esse tempo em que o conhecer é importante, mas sem o praticar é irrelevante. A doutrina do Evangelho para viver uma mente renovada produz novos hábitos. Eu acho interessante que a gente não percebe isso na prática. Quando você aprende um determinado serviço, e aí de repente você começa a fazer aquilo, você adquire o domínio, até que você conhece alguém melhor, e o cara diz assim: rapaz, você não está fazendo direito, tem um jeito melhor de você fazer isso aqui. Né, Leandro? E de repente você vai perceber que podia fazer assim, claro, muito melhor. O Evangelho nos dá uma nova visão de mundo, para hábitos diferentes. Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não pode ficar com os velhos hábitos, não pode ficar com os velhos comportamentos, não pode ficar com os velhos pensamentos, não pode ficar lidando com os relacionamentos da mesma maneira, porque é nova, você não é mais o mesmo. E hoje eu estava lendo o Mário Sérgio Cortella, e eu achei interessante que ele disse assim: se tem uma coisa que me irrita é quando alguém chega para mim e diz assim: você não muda, está o mesmo. É lógico que o dizer da pessoa tem a ver com a aparência, mas ele diz: como eu não mudei? Eu vivi experiências únicas, eu passei por situações adversas, eu conheci novas pessoas. Esse novo conhecimento mexeu comigo, modificou algumas coisas. Eu já não sou mais o mesmo, eu me reinvento, as circunstâncias promovem mudanças em mim. O Evangelho faz isso de uma maneira poderosa. E me preocupa quando você vê pessoas que não mudam os hábitos. Passa ano, vira ano, a pessoa é a mesma coisa. Aquele mesmo marasmo, aquela mesma inconstância, aquela mesma incerteza. Parece onda do mar, né? Uma hora vem aquela enchente assim, você pensa assim: agora vai se arrebatar, vai virar anjo. De repente a água recolhe assim, você procura, cadê? Sumiu. Queridos, nós não podemos ser inconstantes. O fundamento da doutrina, as verdades eternas, a presença do Espírito Santo em nós, crava a cruz no nosso coração, mexe com a nossa maneira de pensar, mexe com a nossa maneira de viver, e nós somos aperfeiçoados. Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar cada dia. A doutrina é atual para nos conduzir por essa vida. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. O que está subjetivo aqui, queridos? Porque quando a gente não esconde a palavra do nosso coração, que o sentido é no nosso entendimento, a gente peca. E Jesus deixa isso claro: errais não conhecendo as Escrituras. O profeta Oséias vai dizer: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. A doutrina é eterna, pois nos prepara para a eternidade. Nós acabamos de citar, né? Examinai as Escrituras. São essas verdades que nos conduzem no mundo caído que nós estamos. Querido, no mundo caído que você está, você lida com gente caída. Você lida com gente que quer te derrubar. Você lida com gente que se aproxima de você e você pensa assim: olha que benção, e quando você vê, a pessoa está ali para te destruir. É por isso que nós precisamos olhar para Cristo
e aprofundar a nossa vida nas verdades eternas. Quero finalizar aqui com 4 reflexões. Sem a ortodoxia, que fé podemos ter? No que exatamente cremos? O que esperamos? Você sabia que tem crente que não quer nem que Jesus volte, porque ainda não viveu, ainda não fez, ainda não aconteceu? No que exatamente estamos crendo, queridos? Se eu creio que Jesus me guarda, por que eu tenho medo? Se eu creio que eu estou seguro em Deus, por que eu fico em casa? Por que eu não posso estar? Se eu não creio que Deus vai me guardar na sua casa, aonde eu serei guardado? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção de quem? De quem? Do Senhor. No que realmente eu creio. Se não sei no que creio, como viver de acordo com a minha fé? Porque se a minha fé, aquilo que creio, o conceito diverge da minha prática, então na verdade não creio. Porque o que diz não é o meu discurso, é a minha prática. Como praticar o que desconheço? Ora, se eu não conheço quais são os princípios, como Deus quer que eu me conduza, como é que eu vou obedecer? E se eu não obedeço, como agrada a Deus? Eu agrado a Deus quando eu canto, quando eu louvo, quando eu glorifico, quando eu estou na igreja. Mas se durante a semana você desobedece, então não agrada mais. Uma fé sem ortodoxia é vazia de sentido. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. De que adianta crer? E alguém disse: tirem a ressurreição e destruirão tanto o fundamento como o edifício da fé cristã. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo, irmãos, que mais importante do que a música na igreja, mais importante do que uma big de uma estrutura de uma igreja, é aquilo que é pregado e aquilo que é ensinado nela. Porque eu tenho conhecido gente que é assíduo na igreja, mas a vida não testifica isso. A vida não testifica as verdades que estão aqui. E é essas verdades que vão dizer quem somos nós. Eu tenho visto que tem gente que tem cumprido a profecia de Paulo a Timóteo, que vai chegar o tempo em que as pessoas sentirão comichão nos ouvidos. Não querem a verdade, porque não querem ser transformados, porque não querem viver o Evangelho, não estão dispostos a pagar o preço, não estão dispostos a se submeter ao Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Então quer viver negociando. E quando eu olho para as Escrituras, não há negociação nessa vida. Aquilo que você planta, você vai colher. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu creio piamente que o que nós temos visto é juízo. É a mão de Deus fazendo o mundo ficar de joelhos. Como nós vimos alguém dizendo, né? Literalmente com a vergonha exposta, porque é no rosto. Não é tempo de buscarmos bênçãos, queridos. Não é tempo de buscarmos portas abertas, chaves. É tempo de nos arrependermos.
É tempo de nos prostrarmos diante do Senhor. Deus tem misericórdia de mim. A nossa irmã Fernanda disse que esteve no lugar ontem, né? Hoje de manhã eu passava às 5h20 da manhã pela ponte de Paraíba, eu parei o carro. E eu tirei uma foto. Depois eu mando no grupo para vocês verem. Eu parei, estava até atrasado, mas eu parei, eu falei assim, como tu és maravilhoso. Aqueles fachos de luz do sol só não tinham desabrochado ainda. As nuvens vermelhas e aqueles fachos de luz assim, desabrochando, o reflexo no rio. E eu falei, obrigado, Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe que alegria é essa, queridos? A alegria não é milagre, não é porta, não é bênção. A alegria é a salvação, a intimidade com Deus, o acesso ao trono da graça, a paz que excede todo entendimento. Porque eu não sei você, eu às vezes eu olho com tudo que está acontecendo, eu tenho uma paz no meu coração que eu não posso, como disse a irmã minha, não tem como convencer você, não tem como explicar para você, mas tem como eu dizer para você que a fonte é o Espírito Santo na vida do crente, de quem ora, de quem lê a palavra, de quem constrói relacionamento, vínculo. Vai passar por esse tempo. Não vou profetizar para você que você não vai ficar doente. Pelo menos por enquanto, até agora. E olha que pelo que eu já andei, pelo que eu já passei, é só Deus. Mas o Senhor tem guardado. Posso pegar? Posso. Posso pegar, posso ficar ruim, posso sair, Deus pode me levar. Mas uma coisa eu sei, seguro em Deus. É essa segurança que essas doutrinas trazem para a nossa vida. E eu queria orar por você, para que, se você não tem, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e te dê essa paz que excede todo entendimento, essa presença de Deus na nossa vida, que a gente se sente abrigado, escondido sobre o escudo do Altíssimo, para passar por esse tempo, sabendo que o juízo está vindo, mas que os seus servos serão guardados em Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu conheces, Pai, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir. E eu sei, Senhor, Tu sabes também, que a Tua palavra não volta vazia, mas ela vem para inquietar e confrontar a nossa mente, o nosso coração. Senhor, vem com o Teu Espírito Santo aquietar a mente e o coração dos temerosos, Senhor, em dias tão ruins. Mas vem com a Tua presença, Senhor, para que haja uma renovação, haja uma reconstrução de um relacionamento que foi perdido por causa do medo, por causa da dúvida, por causa da falta de conhecimento da Tua palavra, por causa da falta de relacionamento contigo. Senhor, entra nestas vidas nesta noite e faz o Senhor se voltarem para Ti. Porque o juízo não é para o servo, Senhor, para o fiel. O juízo é para o infiel, para o desobediente. E eu quero Te louvar por aqueles que têm sido fiéis a Ti, na Tua palavra, no compromisso, Senhor, contigo. Em nome de Jesus, Pai, atrai os Teus filhos para o Teu esconderijo, para o Teu abrigo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus